Boa noite. Enquanto as pessoas entram, eu vou fazer o registro aqui na nossa live de hoje. Eu sou o professor Mário Sada, UFGD, FADIR, IP Gante, e nós vamos fazer hoje uma live intitulada Entre a Bíblia e o Livro de Mórmon, a realidade dos membros da Igreja de Jesus Cristo, Santo dos Últimos Dias. Nosso convidado é Guilherme de Paula, que é acadêmico de Relações Internacionais da UFGD, da FADIR, e membro da Igreja de Jesus Cristo, Santo dos Últimos Dias. O Guilherme já entrou aqui, eu vou convidar. Olá, Guilherme. Oi, Mário. Obrigado, eu coloquei em sua homenagem. Eu lembrei de você, eu falei, vou colocar o chapéu. Eu vi que você já utilizou outras vezes. Sim. Fica bem você parece um carioca, né? Aquela coisa, aquela malemolência carioca do chapéu e tudo lhe cai bem. Tudo muito bem obrigado. Você me ouve tudo bem? Ótimo. Sim, te ouço. Você consegue me ouvir bem também? Também. Te ouço bem, te vejo bem. A visibilidade está boa, não está dando retorno de som. E a gente vai... eu estava aqui, sempre que eu abro a live, como logo no início já fica registrada lá no IGTV, eu faço uma primeira apresentação e depois, conforme as pessoas vão entrando, eu repito um pouco. E aí a gente vai aguardando um pouquinho, Guilherme, as pessoas entrarem, um minutinho, meio, dois, dizer para você que tem um grupo de pessoas que me acompanha nessa discussão que eu venho fazendo já há algum tempo, da qual você também conhece bem, né, por ser meu aluno. A gente tem feito, em cima de um tripé que você assiste, algumas delas que eu vejo, sobre religião política, na acepção maior da palavra política, e ciência, né? Tentando pensar no diálogo entre esses três elementos. Então, nós temos muitos teólogos, pessoas muito queridas, como o Givaldo, da Unigran, a Lilian, da Metodista, né? O Carlos Barros, Batista, babalorixás que participam, líderes de candomblé, espíritas, católicos, ateus, atoas. Então é um público bastante variado. E aí a gente tem 1 hora para conversar, já está correndo aqui 3 minutos do meu relógio desde que eu liguei. Bom, já tem um grupo aqui presente, eu peço desculpas às pessoas, eu não consigo ler, Guilherme, aqui. Se as pessoas fizerem alguma pergunta e você quiser responder, porque eu não consigo ler, as palavras ficam pequenas, ou eu chego muito perto e aí fica feio, ou eu às vezes, aí eu não consigo. Mas vamos lá, boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Mário Sada, da UFGD, Faculdade de Direito e Relações Internacionais, mestrado em Antropologia, e eu venho desenvolvendo um trabalho onde eu tenho discutido muito política, religião e ciência, né? Esses campos, principalmente a partir da ideia de que a religião não é o ópio do povo, como muitos movimentos políticos querem dizer. Ao contrário disso, a religião é o espaço de se fazer política. O nosso encontro de hoje é entre a Bíblia e o livro de Mórmon, intitulado A Realidade dos Membros da Igreja de Jesus Cristo, Santos dos Últimos Dias. Meu convidado é uma pessoa muito querida a mim, ele não tem a ideia de quanto eu gosto dele, que é o Guilherme de Paula, que é júnior como eu, é acadêmico de Relações Internacionais, onde eu o conheci, lá da FADIR, e ele é membro da Igreja de Jesus Cristo, Santos dos Últimos Dias. Eu queria dizer a vocês que estão nos assistindo, antes de passar a apresentação ao Guilherme, que Guilherme é um menino muito especial. Eu conheci o Guilherme olhando para ele. Enquanto eu dava aula, eu olhava, porque ele sorri com os olhos. Ele é de uma delicadeza, ele é de uma me perdoe esse conceito europeu, sendo colonialista, mas ele é de uma nobiliarquia. Ele tem um elan, uma coisa assim que é linda de se ver. Então, se tem algum irmão do Guilherme aqui de religião, saibam vocês
que o Guilherme é um exímio representante de uma pessoa do bem. Ele é maravilhoso, assim, eu sou encantado. Eu ficava vendo o Guilherme sorrir durante as aulas, depois nós começamos a conversar um pouco, trocamos algumas ideias, nunca tivemos ainda a felicidade de estarmos juntos para um papo, vamos ter, eu tenho certeza disso, mas eu queria dizer a vocês que estão assistindo que esse rapaz é encantador, ele é encantador, Obrigado. uma pessoa maravilhosa. E aí, eu convidei o Guilherme para conversarmos um pouco, é a primeira live que ele vai fazer, o que me orgulha muito, e a gente vai conversar. Eu queria, Guilherme, que você iniciasse se apresentando para essa pluralidade de tipos de pessoas que vão nos assistir, alguns conhecedores, né, que são adeptos da religião, e outros que nem mesmo ouviram falar da igreja, ou mesmo do nome mais comumente usado de Mórmon. Boa noite. Boa noite, Mário. É uma alegria para mim, é uma honra. Obrigado mesmo. Fiquei lisonjeado com tantos elogios. Obrigado, então veio um pouco sem jeito. Mas eu te juro, eu te tenho de uma forma muito afetuosa. Eu acho você um ser humano de uma delicadeza. Eu acho e sem perder a luta, você sempre se coloca, sempre faz tudo. E eu precisava fazer essa declaração de amor em público para você. E saiba que é recíproco, viu? É muito recíproco. Quando eu escrevi naquele dia sobre você, que todos te amavam, eu falei, quem que é esse homem? E aí eu tive a oportunidade de conhecer e é maravilhoso. É tudo isso e muito mais. Obrigado. Eu me chamo Guilherme, para aquelas pessoas que não me conhecem, curso Relações Internacionais e sou membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Já vi alguns irmãos aí da igreja, então boa noite a todos, aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço. E é uma grande honra, estou aqui aberto para qualquer pergunta, qualquer curiosidade que vocês tiverem. Aquelas que eu não souber responder, depois a gente pode conversar no privado e eu tenho a satisfação de responder a todos vocês. Lembrando a todos e a todas que agora o IGTV permite ficar gravado ad eterno. Então, quando acabar a live, eu vou passar para o Guilherme o link. E tem sido legal, porque muita gente assiste depois. Existem lives que têm 300 visualizações, 400 visualizações após ter assistido, porque às vezes o momento é ruim, as pessoas estão voltando do trabalho e tudo isso. Guilherme, eu queria começar fazendo uma pergunta que antecede a igreja em si. Eu fiquei muito curioso em lhe fazer essa pergunta. No campo das religiões, ou de forma mais específica no campo do protestantismo, e se eu estiver equivocado você me corrija, onde fica a igreja dos santos dos últimos dias? Onde ela se enquadra dentro desse escopo cristão? Perfeito. Nós não somos nem católicos e nem protestantes. Nós somos restauracionistas. Então, nós nos identificamos como uma religião, porque a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias reclama para si o título de ser a Igreja de Cristo na Terra. Então, coisa que poucas igrejas reclamam esse direito para si. A Igreja Católica faz essa declaração e algumas outras igrejas mais tradicionais e antigas. No entanto, as outras não têm isso para si. E nós temos. E então nós não nos encaixamos como protestantes, nem como pentecostais ou neopentecostais. Nós somos restauracionistas, uma igreja restaurada da Igreja de Cristo quando ele estava aqui na Terra. Você quando propôs o título, né, que a gente discutiu juntos, tentando algo que chamasse a atenção, você propôs entre a Bíblia e o livro de Mórmon. E aí eu queria começar para a gente entender esse diálogo entre essa base cristã que é a Bíblia, né, e o livro de Mórmon. Eu queria que você começasse, se você pudesse, nos fazendo um histórico a partir do fenômeno do encontro, né, do Joseph Smith, né, desse elemento de fundação. Queria que você compartilhasse com as pessoas como nasce a igreja, ou como ela é anunciada para aqueles que creem, né? Perfeito. Joseph Smith, nós não consideramos ele como fundador da igreja, nós consideramos ele como restaurador, o profeta que restaurou a Igreja de Cristo.
Porque quem fundou foi o próprio Cristo quando ele veio aqui na Terra. Então ele funda a própria igreja dele. Quando ele diz para Pedro, Pedro, em você eu vou edificar a minha igreja. Ali ele começa um legado, né, da própria igreja dele aqui na Terra. Joseph Smith era um rapaz, quando ele começou a ter a primeira revelação, ele tinha 14 anos. Ele queria saber qual das igrejas era a igreja de Cristo, e em uma dessas suas buscas ele encontrou Tiago, capítulo 1, versículo 5, que fala que aqueles que não têm sabedoria podem perguntar a Deus. E foi isso que ele fez. Ele perguntou a Deus e saiu para um lugar para orar, e nessa oração ele recebeu uma visita de 2 personagens. E ali ele fala que ele viu Deus, o Pai e Jesus Cristo. Então Deus fala para ele ouvir Jesus Cristo, e Jesus Cristo começa a dar conselhos a ele. Mais posterior disso tudo, começa a vir outras visitações. Então ele recebe a visita do anjo Moroni, que era um homem muito importante na época, aqui nas Américas, na época depois de Cristo, 400 anos depois de Cristo, que Moroni viveu mais ou menos, 400, e aí ele começa a visitar Joseph e instruir Joseph o que ele devia fazer. Então Joseph ele começa então a falar para as pessoas dessas revelações, ele começa a pregar a existência desse Cristo e desse Deus para toda a comunidade na qual ele vivia. Ele começa a ser visto a partir de então já como um herege, né? Ele começa a sofrer perseguições, ele começa a ter várias críticas sobre ele. Nós estamos aí ainda no início do século XIX, nos Estados Unidos, é isso? Exatamente, a gente está em 1820, na primeira visão dele, na cidade de Fayette, no estado de Nova York. Então, ali que a igreja começou a ser restaurada. E a igreja foi restaurada mesmo dia 6 de abril de 1830, quando oficialmente Joseph Smith restaurou a igreja. E aí, então já tinha o livro de Mormon. Parece que era criada com um grupo muito pequeno de pessoas num primeiro momento, né? 6 membros tinha a igreja. Foi numa sala, a reunião sacramental foi bem pequenininha, uma coisa bem pequena, para hoje ter 16 milhões de membros a igreja no mundo. Então, foi uma evolução enorme. O reino cresceu, como a gente diz. Eu li na minha pesquisa, Guilherme, que é a igreja que mais cresce no mundo. Isso confere? Confere. Eu também eu vi um artigo esses tempos atrás, e nós somos a igreja, a religião que tem mais crescido em todo o mundo. Eu vi agora o presidente John L. Koch, que é um dos líderes gerais da igreja aqui no Brasil, e ele também, se o senhor quiser escrever alguma coisa, presidente Koch, fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença, presidente. Seja muito bem-vindo, e os senhores estão muito bem representados pelo Guilherme aqui. Guilherme, aí eu vejo o seguinte, eu vejo um contato do fundador com uma série de personagens importantes, né? Como, por exemplo, como os seguidores de Cristo, né? Como os profetas, como os discípulos. Parte desse momento do Novo Testamento, e ele está na América, quando você fala 400 anos depois de Cristo, esse profeta está no continente americano, é isso? Ele está no continente americano. A história do livro de Mormon é uma história bem singular, porque ela relata o acontecimento de uma família que viveu 600 anos antes de Cristo vir à Terra. Essa família vivia lá em Jerusalém, e o pai dessa família, o profeta Leí, recebeu revelações. E ele começou a ser perseguido. Então Deus falou para ele, constrói uma navegação e eu vou te levar para uma terra prometida. Quando ele faz isso, ele vem parar aqui nas Américas. E aqui começa todo um império de nefitas e lamanitas, que nós chamamos, que eram os povos que originaram essa religião, né, que eles que trouxeram a igreja para cá, trouxeram a religião para cá. Então começou aí a deslanchar o evangelho de Cristo naquela época, né? Os ensinamentos, os mandamentos que Deus deu a Moisés, Deus deu aos profetas, veio com essa família para cá. Então, depois a história foi desenrolando até 400 anos depois de Cristo, quando é o último profeta que escreve no livro de Mormon.
o início da religião é o início de muito desafio da fé, né? Parece que já os primeiros seguidores sofrem um processo nos Estados Unidos forte de uma visão contrária, de resistência, levando, inclusive, ao assassinato desse restaurador. É isso? Fala um pouco sobre esse momento estadunidense e o que leva essas pessoas a olharem essa restauração dessa forma negativa, dessa forma de busca de perseguição, ao extremo, né, de assassinatos de pessoas. Mário, desde o início da igreja, a intolerância tem sido, dos inimigos da igreja, tem sido muito ferrenha e muito forte. Hoje a intolerância a gente vê em qualquer parte da sociedade, ela é péssima, ela é horrível, não existe uma intolerância boa. Então, quando a igreja ela foi restaurada, a igreja sofreu muitas perseguições por suas políticas, né? Porque, veja bem, Joseph ele alegava que a igreja de Jesus Cristo era a única igreja de Cristo na Terra. Então começou a trazer muitas pessoas com comentários negativos, começou a trazer mais inimizade. Traz o livro de Mórmon. As pessoas que não tinham conhecimento do livro de Mórmon, elas diziam que queria substituir a Bíblia, que tinha impacto com Satanás e com coisas assim. Então, as mentiras foram crescendo, né? Depois, algumas políticas também, perseguições políticas que a igreja sofreu, porque Joseph também, ele aconteceu algumas vezes na história de Joseph Smith se candidatar a presidente dos Estados Unidos. Então, já teve inimigos políticos. E assim, a inimizade contra a igreja cresceu muito forte naquele momento. E a igreja ela crescia em número, ela crescia em membros. Então as pessoas começaram a se incomodar, né? As turbas religiosas começaram a se incomodar, então perseguiram a igreja teve que migrar de vários lugares, né? Começou em Fayette, depois foi para Kirtland, no estado, lá também nos Estados Unidos. Depois ela foi para o oeste, na cidade do Vale Salgado, do Lago Salgado, e onde ela está até hoje, mas ela sofreu muito. O profeta Joseph Smith, ele sofreu assim as maiores humilhações, sabe? De entrar na casa dele, de arrastarem para fora, colocarem piche, pena, zombarem dele. As mulheres da igreja, dos irmãos, já foram estrupadas, sabe? Então foram coisas horríveis por causa da intolerância, que as pessoas não conseguiam aceitar uma outra realidade, não conseguiam aceitar um evangelho novo. Você está me ouvindo? Agora sim. Deu uma pausa aí. Uma falha, possivelmente meu local aqui da internet não é um local muito bom. Então, se der algum problema, a gente tem que restaurar. É meio rural demais aqui onde eu moro, então as condições de internet não são muito boas. Guilherme, e o livro de Mórmon? O que é esse livro? Perfeito. Eu tenho até um aqui, eu gostaria de presentear você com um desse, quando nós nos encontrarmos. Que honra! Tá? O livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo, tal qual a Bíblia. Nós acreditamos ser a Bíblia a palavra de Deus, e também o livro de Mórmon. O livro de Mórmon ele fala do Evangelho de Cristo. Tem uma escritura que eu gosto bastante, que está no livro de 2 Nef 25 e 26, que fala que nós falamos de Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com as nossas profecias para que os nossos filhos saibam onde encontrar a remissão de seus pecados. Para isso que serve o livro de Mórmon. Apenas para testificar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que Joseph Smith foi um profeta. Porque as pessoas, quando leem esse livro, e elas recebem um testemunho, ou seja, uma confirmação de Deus, que o livro também é a palavra de Deus, assim como a Bíblia, essas pessoas, elas aceitam, então, o evangelho restaurado, porque o livro de Mórmon, com Cristo, é a pedra fundamental e angular de nossa religião. Então, se tirarem o livro de Mórmon, o que sobra da nossa religião? Nada. Nós nos assemelhamos e a gente fica igualzinho às outras religiões. Mas o livro de Mórmon traz o nosso diferencial. Apenas esse restaurador tem contato com essas entidades, com esses seres espirituais, ou isso se dá em continuidade
através de outros profetas ao longo do continuar do tempo dentro da igreja? Continua. Hoje nós estamos no 18º profeta da igreja, o presidente Russell M. Nelson. Então, desde Joseph, a igreja ela vem passando uma linha de sucessão de profetas, né? Uma linhagem muito simples. São chamados o quórum dos 12 apóstolos, são chamados apóstolos, e o apóstolo sênior, o mais velho, se torna, então, um profeta. Então, aquele que quando o profeta morre, o que é mais sênior nesse quórum se torna um profeta de Deus. Então, é uma sucessão muito tranquila, muito calma, mas ela nunca parou de ter apóstolos e profetas, porque essa é a fundamentação da igreja de Cristo, como ele mesmo disse, né? Fundamentado na doutrina dos apóstolos e profetas. Então, essa é a igreja de Cristo, é como ela é constituída, da mesma forma como Cristo constituiu quando estava aqui na Terra. Esses profetas continuam a receber essas orientações dos apóstolos, dos outros profetas, ou seja, existe uma continuidade também nos escritos, continua crescendo o número o livro de Mórmon, por exemplo, é um livro inacabado, ele está em construção, não? Como é isso? O livro de Mórmon ele não é inacabado, ele já está pronto, né? Quando Joseph traduziu o livro de Mórmon, deixa eu contar um pouquinho, na hora que eu respondi a sua pergunta, eu não contei, né, quem escreveu o livro de Mórmon. Então, todos esses profetas que viveram aqui nas Américas, a começar por Leí, eles começaram a fazer relatos de suas vidas, do que acontecia no cotidiano deles, de como Deus ensinava, de como Deus até repreendia eles. Então, isso foi passando de profeta para profeta, né? A partir da forma que vinha um profeta, eles iam escrevendo esses relatos. Depois de um certo tempo, Mormon, um profeta historiador, encontrou todas as placas de todos os outros profetas e fez um resumo, e fez o livro de Mórmon. Então, o livro de Mórmon é um resumo de todos os outros profetas que o antecederam, né? Contando essa história dos nefitas e lamanitas. E Moroni foi o último profeta a ter contato, porque Moroni era filho de Mórmon. Então, estava tendo uma perseguição da igreja naquela época. Mormon entregou as placas para o filho dele, Moroni escondeu. E aí, quando a igreja foi restaurada, então veio Moroni como forma ressurreta e mostrou para Joseph Smith onde estavam essas placas. Mas o livro de Mórmon já está terminado. Só que na igreja nós não temos só o livro de Mórmon como livro sagrado. Nós temos a Bíblia, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, esse sim escrito por Joseph Smith, contando a realidade e o dia a dia do povo daquela época, dos pioneiros, do povo da restauração. E nós temos Pérola de Grande Valor, que são os registros escritos por Moisés e Abraão, que vieram logo então. Só que a revelação na igreja ela é contínua. O profeta ele continua falando com Deus e entregando revelações ao seu povo. Então, nós, por exemplo, uma coisa que fortaleceu muito o meu testemunho foi no final do ano passado para esse ano, quando o profeta pediu para que nós nos preparássemos. E foi de uma convicção que ele pediu aquela preparação, e a gente então adentra 2020 e a gente tem todas essas surpresas, né, e surpresas ruins, por sinal, só que então nós somos guiados por um profeta de Deus até hoje. A mesma coisa que acontecia na época da Bíblia, de Moisés, de Abraão, a gente vê, olha, que coisa magnífica. Da mesma forma, nós temos um profeta de Deus hoje em dia, que tem o mesmo poder para guiar a igreja dele. Quando Joseph Smith ele é assassinado, é isso, Guilherme? Ele sofre um assassinato por parte desses grupos que se colocam contrários, né, sobre essa visão da igreja como não querendo que ela acontecesse. A partir daí, eu estava estudando e eu queria que você falasse um pouco. A igreja se divide, ela passa a ter outras igrejas, porque me parece que existem dois grupos que vão buscar dar seguimento a esse profeta. Como é isso? Existe mais de uma igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias? Existe uma nova designação? Não existe isso? Houve um processo de manutenção de um único grupo? Como seguiu essa igreja?
logo após a morte do profeta, então a igreja ficou um período sem profeta, mas continuou com o quórum dos 12. Né? Emma Smith, que era a esposa do profeta Joseph Smith, a primeira esposa dele, ela queria que o filho o sucedesse. E na doutrina da igreja, né, no costume da igreja, o profeta sênior devia suceder o profeta que faleceu. Né? O apóstolo sênior devia o profeta que faleceu, então tornar-se o profeta da igreja. E aí aconteceu algumas divisões. Né? Nós temos a comunidade de Cristo hoje, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, reformada, não sei qual era o nome que eles usavam antigamente. Não estudo muito bem sobre eles, mas eles têm grandes diferenças da nossa igreja, nossa doutrina, o que nós pregamos hoje em dia. Mas sim, teve depois alguns outros segmentos que foram surgindo ao longo da história, pegando partes da nossa crença, da nossa fé, dos nossos dogmas e fundando a igreja deles. Incomoda o adepto ser chamado de Mórmon? Um pouco. Porque Mórmon foi um apelido que nos deram de uma forma ruim. Era para nos xingar quando deram esse apelido Mórmon, não era para nos elogiar. E sem falar que nós gostamos de ser conhecidos como o povo de Cristo. Nós somos o povo de Cristo, né? Então, para ser reconhecido pelo nome dele, a gente usa membro da Igreja de Jesus Cristo, ou também podemos usar santo dos últimos dias. Ah, você é um santo dos últimos dias. Sim, eu sou. SUD também é uma palavra usada? Somos SUD, as siglas S e o D também? Sim. Também é usado, santos dos últimos dias, tranquilo. Você sabe disso, você me conhece de sala de aula, já tivemos juntos em algumas disciplinas, e você sabe que eu tenho um olhar sobre a religião muito diferenciado do chamado campo progressista, né, da chamada esquerda mundial. Eu olho as religiões com muito respeito e vejo o papel político que elas desenvolvem no mundo em diversos momentos. Em sala de aula eu falo sobre o papel do judaísmo, falo sobre o papel do cristianismo nascente, principalmente com o conceito de universalismo. Penso, por exemplo, na Revolução Haitiana, o papel do Vodun, que é uma religião de matriz daomeana, que ajuda na Revolução. Penso na Inglaterra puritana e nos outros grupos, como os niveladores. Penso no Brasil na teologia da libertação, penso numa série de outras. Então eu olho as religiões, ao contrário dessa visão pobre, no meu entendimento, de que ela é o ópio do povo, eu vejo as religiões com um caráter associativista, em que elas trazem muitas respostas às pessoas. Muitas respostas. E venho dizendo, você já deve ter me ouvido falar, que para mim, enquanto cientista humano que estuda religiões, essa é uma das explicações do sucesso do neopentecostalismo. O neopentecostalismo ele consegue reunir em suas igrejas grupos, até então, muito aparteados da sociedade, tratados como seres menores, e eles conseguem, nessas associações, construírem um caminho de trabalho, muitos saírem de drogas que para eles não são boas, de terem uma vida, enfim, de reorganizarem as suas vidas. Estudando sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu vi algo que eu fiquei assim feliz em ler e quero compartilhar com você para você trazer para nós. Primeiro, eu vejo, né, essa igreja quando surge, nós estamos numa crise do modelo escravista estadunidense. Nós temos um norte já desenvolvendo uma luta anti-escravista e o sul buscando manter essa luta. Né? Vai ser um dos elementos que gerará na década de 1860 a famosa Guerra da Secessão. E os adeptos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles lutam pelo final da escravidão. Eles têm uma luta política. E mais do que essa luta política, existe uma posição clara da igreja da importância do papel da política na vida do ser humano, de uma forma geral, e de uma forma mais específica dos adeptos da igreja. Ou seja,
ao contrário de muitas religiões que pregam um discurso separatista entre a vida religiosa e a vida política, vocês percebem, têm uma clareza da importância desse espaço e de ocupar esse espaço. Eu queria que você falasse um pouco desde lá do processo da questão da luta contra a escravidão, que é uma coisa muito meritória, principalmente no momento escravista, né? Falar depois é algo muito fácil, mas ter posturas no frigir dos ovos é algo muito difícil. Eu queria que você falasse um pouco desse diálogo e dessa valorização. Me parece que existe um 12º, não sei se um mandamento, mas da importância da participação política dos membros. Me fala um pouco sobre isso, Guilherme. Você está dizendo da nossa 12ª regra de fé, que diz: cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. E nós somos um povo que acreditamos que todos somos iguais perante Deus. Por isso que na época do profeta Joseph Smith, muitas pessoas perseguiam a gente também, por causa dessa política abolicionista, né? Por causa dessa liberdade em que todos são iguais perante Deus. Como assim todos são iguais perante Deus? Não existe isso naquelas pessoas, né? Para aquelas pessoas da época. Então começa a haver essa luta que mistura com a luta religiosa, a luta política. E hoje a igreja aconselha a todos os seus membros que gozem de seus direitos políticos. Né? Se puder se candidatar, se puder participar na vida ativa da sociedade, por favor, faça isso. Porque a única forma de nós mudarmos a sociedade é participando dela. Não tem como fazer nada de forma passiva. Né? Só a gente indo à luta e buscando os nossos direitos, buscando as realizações das coisas. E isso que a Igreja de Jesus Cristo ela vem defender para as pessoas. Ela vem defender a nossa liberdade, né, como indivíduos. Ela vem assegurar isso e vem nos incentivar a participar da busca dos direitos, da liberdade. Nós prezamos muito pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa, pelo Estado laico, né? Porque o Estado laico não é um Estado sem Deus, é um Estado com muitos deuses, né? Isso eu aprendi com você e eu achei isso magnífico, porque é verdade. Então, isso que a Igreja de Jesus Cristo, ela prega, para que as pessoas façam o seu futuro hoje. Né? Nós somos livres para fazer as escolhas, tanto as boas quanto as ruins. Uma coisa que eu gosto na Igreja de Jesus Cristo é que poucas vezes, mas poucas mesmo, nós colocamos a culpa em Satanás. Tem muitas vezes, né? As pessoas vão lá e colocam a culpa, eu sou coitadinho por causa de Satanás. Não! Você fez o quê para mudar de vida? Né? Nós ensinamos muito a autossuficiência e damos suporte a todas as pessoas para que elas consigam fazer as coisas de sua vida. E isso eu acho fantástico para um movimento religioso, essa liberdade. No áudio que você me mandou, você perguntou se nós somos plurais. E olha, tem uma diversidade dentro dessa igreja, tanto cultural quanto política, porque eu gosto mais e me sinto mais atraído pela esquerda na política, né? Pela filosofia de esquerda. A maioria dos membros pela de direita. E quando a gente se encontra na capela, a gente, ô irmão, tudo bem? Aí dentro, fala, você gosta de tal político. Mas a gente convive muito bem. Isso é fantástico, né, Guilherme? Porque isso é um exercício de alteridade, né? É um exercício com certeza. Respeito ao outro, que é algo fundamental. Quando eu não me considero cristão, e na maioria das vezes nem mesmo religioso, você sabe disso, eu acho que eu vivo um agnosticismo pela minha incompetência de entender a vida. Mas eu tenho... Quando você pega um Cristo que diz, vinde a mim todos e todas, e alguém busca sectarizar, busca partear, busca deixar de fora segmentos da vida, me parece que falta o entendimento desse Deus vivo, né, que o cristianismo prega. E aí quando eu vejo, por isso que eu abri essa live falando de você, porque eu acho que, eu vou aí citar o Evangelho, que eu gosto muito enquanto filosofia, a fé sem obras é morta em si mesma. Exatamente, Mário. Então, quando eu conheci você, e você tem uma prática
de generosidade, mais que religiosa, eu diria que humana. Eu acho que é isso que caracteriza, que caracterizam as pessoas de bem. Elas poderem conviver com a diversidade, com a pluralidade e perceber que o outro, ele é alguém que te complementa, ele é alguém que te provoca, ele é alguém que te tira da zona de conforto, ele é alguém que faz questões para você que você não responderia. Quando você está com os seus pares dentro de uma igreja em que ela é muito monolítica, ou dentro de um partido político, eu sempre costumo dizer, as pessoas me perguntam, você não fica incomodado de dar aula de história fora do curso de história? Aí eu digo, dar aula de história no curso de história é fácil. É só você fazer uma fala de esquerda que todo mundo vai te beijar na boca. Eu quero ver isso no curso de direito. Eu quero ver isso no direito. Eu quero ver isso na administração. Eu quero ver isso nas ciências contábeis. Então essas pessoas me provocam. E me parece, assim, lendo, né, fazendo esse estudo para chegar a você com alguma competência de conversar, eu vejo essa pluralidade. E você está dizendo isso, ou seja, é possível, dentro de um mesmo espaço religioso, né, subir ao púlpito pessoas com leituras diferentes. Eu hoje estou abrindo mão da palavra esquerda, tenho preferido mais falar no campo progressista, porque eu acho que nós temos que criar um novo momento político para o Brasil, de forma específica, e para o mundo de uma forma mais geral. Eu acho que esse binarismo esquerda e direita, eles já deram as suas contribuições e eu acho que estão ultrapassados nessa discussão. Mas, ou seja, você é fruto de uma igreja plural. Ou seja, as pessoas que compartilham com você da sua fé são pessoas prontas a viverem um mundo democrático, onde as diferenças devem conviver entre si. Isso ocorre também no campo religioso. Como vocês observam as outras designações religiosas? Muito bem. O profeta Russell Nelson, nosso profeta atual, ele se encontrou o ano passado com o Papa Francisco. E foi uma entrevista maravilhosa que eles tiveram, e depois o profeta saiu do Palácio Apostólico e foi dar uma entrevista lá na frente. E ele chamou o padre de Sua Santidade, que é o vocativo certo para chamar o Papa. E algumas pessoas, teve críticas de todos os lados, tanto boas quanto ruins. Eu amei. Porque esse diálogo entre religiões... Eu vou confessar uma coisa para você baixinho, sem que ninguém nos ouça. Eu adoro esse Papa. Eu também amo o Papa Francisco, sou fã desse homem. E assim... O único problema é ele ser argentino e torcer por um time contrário ao nosso. Mas fora isso, tudo bem. Bem, como eu não gosto de futebol, quer dizer, eu não entendo nada de futebol, porque eu cresci com minha avó, ela não me ensinou nada de futebol. E aí, então, eu amo o Papa Francisco, ele sendo argentino, sendo qualquer outra coisa. Eu também. Mas... As atitudes dele, é aquilo que a gente fala, né, sobre fé e obras, as atitudes deles me encantam. Me encantam. A forma como ele responde ao próprio universo católico. Né? Ao próprio universo católico. Ele é uma figura fantástica, mas vai lá, continua falando sobre esse encontro. Ele é sensacional. E tem depois desse... Tem um monte de gente rindo de mim aqui. Devem ser seus irmãos. Eu vi minha mãe e minha irmã ali também comentando, uma amiga da família. Mas voltando a falar sobre o diálogo entre as outras religiões, uma coisa que nós aprendemos com o início da igreja é ser tolerante e dialogar com o diferente. Né? E muitas vezes nós temos que dialogar também com o antagônico. Nós precisamos respeitar. Se eu não concordo, se eu não gosto, eu não posso atacar, eu não preciso começar a denegrir a imagem. É simplesmente respeitar, eu fico quieto, falei, tá bom, respeito. A nossa 11ª regra de fé, essas regras de fé são 13 princípios que o profeta Joseph Smith escreveu para publicar numa revista do que a Igreja de Jesus Cristo acredita. E na 11ª ele diz assim: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Então a igreja ela visita, no ano retrasado, no ano passado, não me lembro ao certo, mas o profeta Russell Nelson ele conversou
com alguns líderes muçulmanos, ele visitou mesquitas, ele conversou com essas pessoas. Isso é maravilhoso, sabe? Esse diálogo, esse respeito mútuo entre as religiões e as igrejas. No fim da entrevista, da conversa com o Papa, o profeta disse: o Papa ora por mim e eu oro por ele. Apesar das nossas diferenças teológicas, nós temos coisas em comuns. E é isso que nós fazemos. Quando eu fui missionário, servi lá em Moçambique, durante 2016 a 2018, e amei aquela terra. E quando eu começava uma conversa com uma pessoa... Terra das machambas. Terra das machambas. Eu amava aquela comida com coco e amendoim que não se faz aqui no Brasil. Sim, nossa. Com galinha principalmente. Eu também. Sensacional. E quando eu começava uma conversa com alguém deles, eu começava pelas crenças comuns. Eu não chegava dizendo, você crê no livro de Mórmon, porque o livro de Mórmon é isso, 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 isso. Não, eu começava... E a Bíblia? Então nós íamos construindo um diálogo por aquilo que nós acreditávamos, pelo amor a Deus, né? Pela crença em Cristo. A pessoa não acreditava em Cristo, ao menos a religião dela ensinava a respeitar o próximo. E é isso o que o cristianismo ensina. Muitas pessoas, que eu acho que aconteceu com a religião, colocaram a religiosidade em cima da cristandade. Né? Começou a colocar os seus achismos, as suas crenças, os seus preconceitos em cima dos ensinamentos de Cristo. Quando os ensinamentos de Cristo são tão simples, né? Tudo envolve amor e tudo envolve respeito. Eu acho isso fundamental. Eu não consigo imaginar, vendo esse momento que nós vivemos, que eu olho com muita tristeza, momento em que os ódios estão muito exacerbados, e não é apenas de um lado, não é apenas do campo conservador, não, do campo progressista também. Essa semana eu perdi um pouco a linha, porque começaram a criticar o rapaz que é da cultura, porque o rapaz tinha tirado uma foto nu, e aí eu disse, é isso que nós do campo progressista vamos fazer? Nós vamos repetir tudo aquilo que a gente luta contra? É isso mesmo? É dessa forma que nós vamos lutar? Que vergonha isso! Que vergonha dizer que a atriz é mulherzinha. O que é isso? O que é isso? Nós lutamos por gênero, lutamos por sexualidade, lutamos por raça, lutamos por etnicidade. Dediquei minha vida a isso. E agora eu vi o meu campo progressista chamando porque fulano é analfabeto. Nós lutamos pelos analfabetos a vida inteira. Então, isso que você está falando é fantástico, assim, ou seja, mais um presente que eu tive seu de conhecer a religião através de você, porque eu sempre digo isso, você deve ter ouvido essa frase minha, os diferentes, eles caminham por estradas distintas, mas indo para o mesmo lugar. Os antagônicos vêm em caminhos diferentes. Se nós enfraquecemos os diferentes, nós fortalecemos os antagônicos. Exatamente, Mário. Então nós temos que, gente, está lá, é claro, cristãos. Vejam, a fala de um não cristão. O mandamento máximo é amai-vos uns aos outros. Não tem lugar para o ódio no amor. Não tem lugar para o ódio no amor, né? Como diz Martin Luther King, eu optei pelo amor porque o ódio é muito pesado, o ódio é muito ruim, amar é muito bom. E não precisa de nenhuma designação específica, né? Eu acho que foi Mário de Andrade, ou Carlos Drummond de Andrade, que escreveu um livro chamado Amar, verbo intransitivo. E, na realidade, amar é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Mas ele diz, não, amar é um verbo intransitivo. Quem ama, ama. Ponto. Exatamente. E é isso o que o nosso mestre nos ensinou. Como que eu posso, né, chegar na igreja aos domingos e começar ali, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, e depois eu saio da igreja e não vivo a religião? Você publicou esses dias uma frase bacana, né? Sobre isso, que a religião é aquilo que a gente faz quando acaba o sermão. Depois do sermão, mas não é isso. É verdade. Então, é hipocrisia. E uma coisa que eu percebi ao estudar as Escrituras, estudei pouco, mas uma coisa que eu percebi foi que Cristo não gostava dos hipócritas. Ou a gente vive a religião em todos os lugares, ou a gente, né, se converte ali a algum ponto ali e coloca a vida nos trilhos.
Porque como que eu vou defender torturador? O único momento em que o Cristo tem uma atitude mais exacerbada é diante dos fariseus do templo, né? Que é o momento em que ele Exatamente. senta, mas ao mesmo tempo ele senta com samaritanas, ele almoça na casa de publicanos, ele vai ter uma vida extremamente generosa com os diferentes dele. Ele não agride uma prostituta que chega para ele, ele abraça todas as pessoas, ele pede que sigamos o seu exemplo, que é um exemplo de amor, é um exemplo de caridade, de paciência. Ele foi o exemplo máximo. Então, como que eu vou defender, por exemplo, uma tortura, sendo que o meu mestre morreu torturado? Ou se o início da minha igreja foi de perseguição? Como que eu vou ser indiferente? Dizer que bandido bom é bandido morto, quando ele morre ao lado de dois ladrões e convida um a estar com ele no reino dos céus naquele dia, né? Perfeito, Mário. Eu sabia, que eu falei para você antes de nós começarmos, que essa hora seria terrível. Eu tenho uma pergunta já tá acabando. de curiosidade e o resto eu quero que você utilize para falar o que você quiser para o nosso público geral. A minha pergunta é o seguinte, eu conheci esses jovens que eu chamava de mormons, muito jovem, no Rio de Janeiro. Eu lembro de serem meninos muito brancos, isso me lembra, eram maioria americanos. Muito brancos, com algo preto aqui, uma designação preta no bolso da camisa, uma identificação. Uma dessa daqui? Uma identificação. O que esses jovens vão conversar com a população? Porque eles estão sempre em pares, não é isso? Me parece sempre em duplas. Eu lembro uma vez que eu botei para dentro da minha casa, lembrei disso hoje, me voltou essa coisa. Eles estavam na porta, falei, vocês não querem entrar para beber uma água? Eles ficaram parados assim, sentamos, e eu tinha um sobrinho que morava comigo, que tinha morado nos Estados Unidos, no Kansas durante um tempo, ficou conversando com eles em inglês. Quem são? O que trabalho é esse? O que ele representa dentro da igreja? E depois, nós estamos aí com 47 minutos, faltam 13, depois você também pode ficar à vontade para dizer, Mário, eu queria falar um pouquinho sobre isso, que eu acho importante para as pessoas saberem sobre isso. Mas mata essa curiosidade. Quem são esses jovens? Esses jovens são os élderes e as cíceres. Os élderes, eles são rapazes de 18 a 26 anos, as cíceres de 19 até quando casa. Elas podem ir para a missão. Passam geralmente de 18 a 24 meses representando Jesus Cristo em alguma localidade. Então, eles pregam sobre Jesus Cristo. O objetivo de cada missionário é convidar a todas as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e no sacrifício dele, na expiação dele. Então, convidam todas as pessoas a seguir o caminho de Cristo se batizando, né, pela forma que nós defendemos que é a forma correta, e guardando todos os mandamentos até o último dia da vida dela. Eu já fui esse missionário e foi, até hoje, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque foram 2 anos de crescimento, assim, fantástico. A gente fica longe da família. Na minha época, nós podíamos... Eu me senti velho agora. Mas nós podíamos conversar com a nossa família uma vez na semana por 1h30. Nós podíamos só por e-mail também. E para ver o rosto das nossas famílias, nós falávamos no Dia das Mães e no Natal. Então, nós ficávamos por tempo integral, por 24 horas, pregando, ensinando, estudando sobre Cristo. E foi magnífico esse sacrifício, repetiria tudo de novo, sabe? Porque nós éramos inocentes, nós não sabíamos, não sabemos até hoje muitas maldades do mundo, só que a gente pregava com a simplicidade, sabe? E aí depois, ao longo desses meses, a gente vai pegando, vou usar essa palavra, mas não é essa palavra, uma malandragem ali, sabe? Só que a gente vai aprendendo e vai chegando mais perto do Salvador Jesus Cristo durante esse período, né, de 24 meses, né, para os homens e 18 para as mulheres. E a maioria são estrangeiros, a maioria são dos Estados Unidos, mas tem de todo o mundo. Eu servi com élderes moçambicanos, élderes da América do Sul, de vários países, tinha da Inglaterra, então tem de todo o país, eles saem, voluntário, nós não recebemos R$1,
É tudo voluntário, é puxado pelo nosso bolso a missão. Então a gente vai e prega, porque a gente acredita, se eu sei que Cristo vive, se eu tenho esse testemunho, eu prego esse testemunho às outras pessoas, eu dou essa alegria para as outras pessoas. Então, por aí vai. Respondi sua pergunta, mais ou menos? Respondeu, sim, assim, porque eu lembro, eu tenho muita admiração por esse tipo de trabalhos. Eu lembro, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, também, com a sua revista, colocando despertar e não sei o que e tal. Eu tenho muito respeito, porque eu acho que quem se predispõe a um trabalho desse faz um exercício de fé, faz um exercício de estar com o outro, que é uma coisa muito positiva. Eu disse a você, né, no início, que nós temos uma pluralidade de pessoas que nos assistem. Já vi algumas delas aqui. E uma série de pessoas que não conheciam você fazendo elogios enormes a seu respeito. Obrigado. Aqui, carinhosamente. Tudo é isso mesmo. Eu disse a vocês quem era o Guilherme, que é essa generosidade, né, de pessoas. Rapaz. Essa gentileza. Eu queria que você pensasse nesse público, não da igreja, e pensasse assim, o que eu gostaria de compartilhar com essas pessoas que não conhecem a Igreja do Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. O que você acha que é importante ainda para se dizer a essas pessoas? Tipo, algo que você perceba como preconceito contra a igreja, que se fala, por exemplo, a questão que valeria, eu acho, falar sobre a poligamia, né? Que eu estava lendo sobre isso. O que você tem para compartilhar com os babaorixás, com os espíritas, com os ateus, com esse povo todo também, para além da igreja, além dos seus irmãos que estão aqui presentes? Tá aqui, ó. Guilherme, você é ótimo, ó, tá vendo? Essa é minha irmã do coração. A mãe dela me adotou no coração, a Fátima e a Mary. O filho dela está servindo uma missão agora, meu sobrinho. Então, oi, Mary. Mas, Mário, sobre poligamia. Você é muito querido, isso é muito óbvio. Obrigado. Sobre a poligamia, foi uma prática no início da igreja, como já teve também essa prática na Bíblia. Nosso tempo está acabando, queria ter falado isso no início, né, da nossa live, mas nós não temos esse costume mais. Hoje um homem casa com uma mulher e eles constroem sua família ali com respeito e amor mútuo. Nós, na Igreja de Jesus Cristo, defendemos muito essa prática do amor. Então, tudo que você vai encontrar, o fim do mandamento é o amor. O respeito a todas as outras pessoas e todos os seus credos. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com todas as pessoas é aquele convite que Cristo fez. Vem e vê. Né? Vem conhecer um pouco mais. Porque os nossos inimigos vão falar que nós somos preconceituosos, que nós somos racistas, que nós somos isso, nós somos aquilo. E nós não somos nada disso. Nós somos pessoas normais. Dentro da igreja tem pessoas de todo tipo, de toda classe social, de todo tipo de cultura. Né? Somos limitados, temos os nossos preconceitos. Quem está dizendo isso não é um jovem loiro de olhos azuis estadunidense, né, Guilherme? Você não, é prova disso. É um jovem negro. Você é a prova disso. Não é? Que lindo, né? Isso. Então, nós temos essa pluralidade, nós temos essa diversidade, então nós gostamos de conversar. O presidente Gordon B. Hinckley, que foi, acho que o 15º, 16º presidente da igreja, ele convida todas as pessoas, olha, traz o que vocês acreditam e a gente vê o que a gente consegue acrescentar nisso. Nós temos uma perspectiva eterna, uma coisa muito importante na Igreja de Jesus Cristo, a nossa perspectiva eterna. Eu e você, nós somos da casa real de Elohim. Isso, quando eu descobri isso, eu fiquei, caramba, eu sou de uma casa real, né? Nós todos somos filhos e filhas de Deus, do grande e eterno Deus. Então, nós temos que nos respeitar quanto a isso. E isso na Igreja de Jesus Cristo é sempre difundido. Então, quando o nascimento e a morte acontecem, não é o início e o fim da vida para nós, simplesmente são etapas da vida. Né? Nada começa no nascimento e nada termina na morte. Isso que a igreja sempre tem falado. Então vamos pensar na nossa perspectiva eterna. Como eu encaro a vida, né? Como que eu vou ser lembrado? Qual que é o legado que eu vou deixar aqui na Terra depois que eu me for? Mas também o que eu quero me tornar depois dessa vida com Cristo, né? Será que eu estou me assemelhando mais a Cristo ou eu estou me afastando de Cristo? É sempre uma pergunta que todo santo dos últimos dias vai fazer para si mesmo. Essa reflexão. Eu estou me tornando como Cristo ou eu estou me afastando de Cristo? Então, por isso que as nossas práticas
tendem a ser boas práticas? Muitas vezes eu quero responder, né, eu quero falar uma coisa grosseira com algum colega ou alguém, mas aí eu lembro, eu posso fazer isso? Eu tenho essa liberdade de respeitar um Mas, ao irmão que mesmo também é tempo, da casa... Guilherme, desculpe te interromper, eu também percebo que, apesar da sua delicadeza, você não foge daquilo que você acredita. Você discute ideias. Você não discute Sim, eu acho que é pessoas, importante mas isso. discute ideias. Você se posiciona em sala de aula. Você se coloca. Não é aquela busca perigosa da neutralidade. Só antes de passar para você fechar com esses 4 minutos que temos. Bom, gente, essa conversa vai ficar gravada lá em mario.sa.908. Essas e outras discussões. Guilherme me segue, a gente troca muita ideia. Se vocês me derem a honra, sigam lá no Instagram, que eu faço muitas discussões filosóficas. Vocês não vão me ver em nenhum momento agredindo alguém que seja de alguma forma. Eu não faço parte desse binarismo do ódio, não quero participar disso. Eu vou passar para o Guilherme o link para que vocês possam assistir para outras pessoas que não assistiram. Guilherme, fecha para nós aí com os 3 minutinhos sobre a sua fala para a comunidade que nos assiste e também, se você quiser, a maior parte que assiste, não todos, eu tenho muita gente de fora, mas são douradenses. Se você quiser dizer onde as pessoas encontram vocês... Mário, nós aí em Dourados nós temos 2 capelas, uma na Marcelino Pires, depois ali do Sacolão Oshiro, e uma ali no centro, na rua, esqueci, Melvin Jones. Então nós temos essas 2 unidades, nós estamos fechados, as capelas estão fechadas, mas as casas estão abertas, então quer conversar com algum membro da igreja, entre em contato ali comigo ou com qualquer outra pessoa que estava subindo ali, e nós teremos o prazer de conversar, de também enviar alguns missionários para conversar nesse período de pandemia online. Eu quero te agradecer. Vocês estão nesse isolamento social, adotaram o isolamento social. A igreja foi uma das primeiras no mundo a fechar todos os templos e todas as capelas. Então, nós estamos aí fazendo nossas adorações em casa. Mas, Mário, tinha um chapéu também para te homenagear, também para tirar o chapéu para você. Porque você é fantástico, você é incrível. Como eu te admiro. Sabe, se um dia eu seguir carreira acadêmica, é você que eu quero ter ali como, sabe, a aula que você dá é fantástica. Então, muito obrigado pelo conhecimento que você compartilhou comigo durante todo esse período, conosco. Eu falo isso, não pedi autorização para eles, mas em todo o nome de toda a turma, porque você é encantador, de verdade. Obrigado mesmo por esse espaço para as pessoas... Não, é realidade. E assim que eu tiver o privilégio de te encontrar, eu vou te entregar um livro de Mórmon. Eu te agradeço, mais um aprendizado. Foi assim uma honra estar com você. Eu sabia que não seria diferente, eu sabia que você ia transbordar amor por todos os poros, porque é só isso que você sabe fazer, você é amor. Obrigado. Você é um exemplo vivo, você é um exemplo vivo do que uma religião, né, pensada de uma forma sensata, ela faz no ser humano. Eu repito isso, uma enorme admiração, um enorme carinho por você e eu desejo que as pessoas tenham tido um contato mínimo. E quem não é daqui de Dourados também pode entrar em contato com o Guilherme. Eu sou do Rio de Janeiro, do Paraná, que ele pode indicar e trocar ideias com vocês sobre isso. Okay? Com certeza. Muito obrigado, Guilherme. Claro, né, você me emociona e eu me sinto muito lisonjeado de ter um jovem amigo como você, assim, muito lisonjeado. Quando eu vejo afetos como você, eu ainda me mantenho vivo numa luta cada vez mais difícil de uma humanidade que está difícil, pouco amorosa, pouco afetiva. Eu acho que o amor é o caminho, o amor é a solução. Obrigado por você ter conversado comigo. Um número de gente muito grande, né? Tivemos momentos de mais de 40 e tantas pessoas e a live está me dizendo que eu tenho 20 segundos. Um beijo em sua alma, prazer te ver e a gente se encontra, tá? Um beijo em todos e todas. Obrigado. Parabéns pelo irmão. Obrigado a todos. Ele é maravilhoso. Beijo, querido. Fica Obrigado, bem. Mário. Tchau.
Deixa eu achar aqui para encerrar.